Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje sempre. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante na nossa vida, que é a coragem. A coragem, com certeza, é uma virtude muito importante, pois ela é extremamente necessária em momentos que somos muito desafiados na vida. E, ultimamente, vivendo tempos tumultuosos, como todos nós estamos vivendo, a coragem realmente se faz necessária na nossa rotina. Mas a nossa reflexão hoje ela vai estar baseada na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus e, evidentemente, na fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta. Para a gente começar a falar sobre coragem, nós precisamos, então, buscar entender o que é coragem. De uma forma equivocada, muitas vezes a gente acha que ser corajoso é ser destemido, é ser valente. De uma forma equivocada, muitas vezes a gente acredita que ser corajoso, às vezes, é ser imprudente, é ter imperícia e, às vezes, até ser negligente. A doutrina espírita nos explica que, muito ao contrário disso, a coragem é uma força serena, poderosa e de muita sensatez. Então, quando você estiver nervoso, agitado, agressivo, violento, você não está sendo corajoso. E é muito interessante porque a gente tem que entender que a coragem é uma alavanca, é um instrumento que nos faz avançar. E nós precisamos compreender o quanto que essa coragem é algo importante na nossa vida. Tem um livro na literatura psicográfica do Espiritismo que se chama Coragem. Esse livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem vários capítulos. E cada capítulo tem um autor. Então, um determinado capítulo é de Emmanuel, outro de André Luiz, e assim por diante. Num desses capítulos, Emmanuel nos fala o seguinte: é preciso ter coragem para servir e coragem para viver. Coragem para servir, porque muitas vezes, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no nosso centro espírita, a gente dá o melhor que a gente tem. Faz aquilo com uma boa vontade, com uma dedicação, com um amor. E a gente muitas vezes recebe críticas e ingratidões. Então é necessário ter coragem para servir. Como também é necessário ter coragem para viver, principalmente em tempos tão tumultuosos como nós estamos vivendo. Em novembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde divulgou um ranking muito triste. E entre os países onde há o maior índice de suicídio, nosso querido Brasil se encontra em quinto. Lá fazia referência a uma situação muito interessante na Holanda, em que foi aprovado uma lei de eutanásia plena e ampla. E houve um caso que foi simbólico. Uma moça jovem, 28 anos, universitária, passava por uma depressão leve, algo simples, mas desconfortável. Mas como ela não queria viver aquele desconforto, ela pediu e foi autorizada a fazer a eutanásia. E assim, ela perdeu a encarnação, que não teve coragem de enfrentar um pequeno desafio. Qual o tamanho da nossa coragem hoje de enfrentar os desafios que nós temos? E aí vem a doutrina espírita nos mostrando como que realmente nós precisamos buscar ampliar o nosso entendimento da coragem. E houve um filme, foi feito um filme muito interessante. Esse filme se chama O Predestinado. Provavelmente alguns de vocês aqui já devem ter assistido esse filme.
Esse filme conta a vida do médium José Ligó. José Ligó era um médium em mais ou menos meados do século passado, no interior de Minas Gerais, e ele recebia uma entidade chamada Dr. Fritz. Ele fazia operações fantásticas, com um canivete impenetrável. Fez coisas fantásticas com a mediunidade dele. Logicamente, despertou a ira de outros segmentos religiosos e começaram a perseguir. Processos, prisão, difamação. E José Ligó foi ficando muito chateado com toda aquela situação, porque ele não cobrava nada, não queria nada de ninguém. E ele foi ficando muito magoado, muito melancólico, muito triste. Quem assistiu o filme vai lembrar disso. Num determinado momento em que ele estava muito para baixo, muito chateado, no final da casa dele, no fundo da casa dele, no quintal, tinha um córregozinho. Aí ele chega lá, senta lá nesse córregozinho e fica olhando a água passar. De repente chega um grande amigo dele, bate nas costas. Esse amigo era Chico Xavier, que foi me visitar, e chega para José Ligó e fala assim: ô meu amigo, por que você está tão preocupado? Essa vida é tão passageira. Qual a coragem que o Chico está falando, José? Que por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a limitação, passa. Tudo passa. Então é a coragem de nós sairmos da nossa vida como um espectador e entender que aquele momento de dor que nós estamos vivendo é apenas um ponto em toda essa trajetória evolutiva que nós estamos. Mas é preciso ter coragem para conseguir fazer isso. Porque nós vamos colocando a nossa vida em perspectiva e aí você vai olhar para trás. Você também pode. E aí a gente precisa ter coragem para gerar esse processo. Então, nós precisamos de ter coragem para os desafios. E aí vocês podem me falar assim: Luiz, mas como que eu vou fazer para ter uma mentalidade corajosa? Eu vou trazer 2 pontos hoje para que a gente possa refletir. Esses 2 pontos são 2 lições do livro intitulado Coragem. São 2 pontos que precisam ser refletidos, existem mais, mas 2 pontos que precisam ser refletidos como que nós estamos lidando com os nossos desafios. Porque nós precisamos de coragem para lidar com os nossos desafios, com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. O primeiro ponto a refletir está lá na lição 34 desse livro, que se intitula No Domínio das Provas. No domínio das provas. Como que a gente domina as provas nas quais nós estamos inseridos? Essa lição é de Emmanuel. O que Emmanuel nos conta essa lição? Ele nos conta uma parábola. Uma parábola. E essa parábola tem 2 personagens, um pai e um filho. E ele conta que esse pai, em nome de um amor imenso, profundo, que ele tem pelo filho, resolve proteger o filho de todo e qualquer sofrimento que a vida possa trazer. O pai resolve, então, poupar de todas as dores e sofrimentos possíveis que a vida pode trazer para o filho. O que Emmanuel está nos falando de uma forma subliminar? Quem é esse pai? Esse pai dessa parábola é um Deus que nós todos, durante séculos e séculos, durante várias encarnações e até hoje, alimentamos dentro de nós. É um Deus que cuida de nós e não nos deixa sofrer de absolutamente nada. É um Deus que nós queremos que nos proteja para que nada de ruim aconteça na nossa vida. Será que isso é verdade? Vamos dar fé raciocinada para ver se é verdade. Lembre de você rezando, agradecendo. Oh, Deus querido, maravilhoso, muito obrigado. Bateram no carro da frente, mas não bateram no meu. Oh, Deus querido, muito obrigado. Está chovendo muito. Inundou a casa do meu vizinho, mas não inundou. Ou seja, nós queremos um Pai, um Deus, que nos tira toda e qualquer responsabilidade, que nos tira todo e qualquer desafio,
que nos tira toda e qualquer condição de sofrimento. Mas olha só que contradição. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, a espiritualidade superior nos fala que quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes, porém perfectíveis. Muito bem. Para nós nos tornarmos perfeitos, saindo de uma condição simples e ignorante, nesse processo de perfeição, o que nós precisamos? Evoluir. E como a gente faz para evoluir? Nós precisamos viver experiências e aprendizados. Experiências e aprendizados é sinônimo de dor e sofrimento. Portanto, se eu quiser evoluir, eu vou ter que saber conviver com esses desafios, com as dores e o sofrimento. É claro que Emmanuel não está fazendo uma apologia ao sofrimento, um incentivo a termos sofrimento. Não é isso, de maneira nenhuma. O que Emmanuel está chamando a nossa atenção é que nós precisamos olhar para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, como um aprendizado e não como um sofrimento. Porque quando nós olhamos as nossas dificuldades e limitações como um sofrimento, nós estamos nos rebelando ao aprendizado que essa experiência e esse aprendizado está nos trazendo. Ou seja, estamos tolhindo a nossa evolução espiritual. E isso requer maturidade emocional. Isso requer que a gente olhe para o que nós estamos vivendo e, evidentemente, olhemos de uma forma diferenciada aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Mas a parábola continua. Emmanuel continua nos contando a parábola. Ele diz o seguinte: no que se torna aquele filho que foi tão protegido, que o pai não deixou acontecer nada com ele, que tudo que chegava o pai não deixava chegar até nele? No que ele se tornou? Palavras do próprio Emmanuel. Em um indivíduo de ingenuidade e inaptidão absoluta. Ele tinha tanta ingenuidade, mas tanta ingenuidade, que ele não tinha nenhuma iniciativa. Chico Xavier falava para nós que a água destilada é tão pura, mas tão pura, que não serve para beber. Então, é claro que nós temos então que pedir a Deus que a nossa ingenuidade não seja um atestado de incompetência diante das adversidades da vida. Porque são as adversidades da vida que vão nos qualificar para poder enfrentá-las, principalmente vencê-las. Então, não que pureza ou candura não sejam virtudes, claro que são. Mas existe uma lição de Jesus que, dentro desse parâmetro, nós não podemos esquecer nunca. Quando Jesus nos ensinou: tenhais a simplicidade e a pureza nas pombas, mas a prudência das serpentes. Ou seja, eu conheço o mal, eu sei que o mal existe e eu o conheço, só não o pratico porque eu não quero. Então, é importante que nós nos coloquemos diante das adversidades da vida para que nós possamos ter a capacidade de olhar para aquilo, entender aquilo e lidar com aquilo. Porque senão nós teremos uma ingenuidade que não vai ser. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos ter coragem. Coragem de olhar para as adversidades da vida, né? De olhar no pântano, de entrar dentro do pântano sem se sujar. Ter a capacidade de, numa briga, numa discussão, você participar sem se tornar um agente da briga e da discussão. Sem se contaminar com aquele mal. Mas a parábola continua. Emmanuel continua nos contando. E ele fala o seguinte: certo dia, o pai precisou se ausentar de casa e deixar o filho sozinho. O que aconteceu? O filho se viu o quanto que, diante das adversidades que ele precisaria agora sozinho enfrentar, o quanto ele era ignorante e incompetente. Portanto, para que nós possamos aprender a lidar com as adversidades da vida, nós precisamos efetivamente nos colocar diante delas, evidentemente, enfrentá-las.
E para isso nós precisamos de coragem. Não, não, esse problema eu nem gosto de conversar. Não, não, esse assunto eu nem quero saber que existe. Quantas vezes nós nos ausentamos das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, porque nós achamos mais fácil fazer de conta que não existe. O que nós estamos fazendo? Nos fragilizando, tirando de nós a capacidade e a competência. Por quê? Ninguém tem um peso nos ombros que não tem capacidade de carregar. Deus é soberanamente justo e bom. Ele é bom o tempo todo. Então, não importa o peso que você esteja carregando nas suas costas. Se hoje você o tem, é porque você dá conta de carregá-lo, de enfrentá-lo, melhor de tudo, vencer. Mas será que a gente olha para a gente com essa capacidade? Será que a gente consegue ver esses potenciais que existem dentro de nós e por não termos coragem de enfrentá-los, eles estão adormecidos? Porque às vezes é muito mais fácil a gente terceirizar, deixar que o outro resolva por nós. Mas quem nos qualifica, quem nos torna espíritos melhores, somos nós com o trabalho que nós realizamos em nós. Você está realizando esse trabalho em você? Você está se permitindo se qualificar diante das adversidades que você está vivendo? Ou você fica reclamando? Ou você fica se achando uma vítima? Ou se acha um injustiçado? Percebe? Então nós precisamos lembrar desse processo. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vai entendendo que são exatamente as expiações e provas que todos nós passamos no processo evolutivo que deixa claro o amor que Deus tem por nós. Porque dentre todas as leis de Deus, as duas mais importantes é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Mas a terceira lei mais importante é a lei da evolução. Tudo no universo evolui o tempo todo. O espírito não evolui. E olha que interessante, a lei da evolução é tão importante que ela é maior do que a lei do livre-arbítrio. Basta olharmos uma reencarnação compulsória. O indivíduo precisa reencarnar, entende que para reencarnar vai ter que reencarnar em condições muito difíceis, e ele posterga. A hora que ele acorda, não tem reencarnar. Ou seja, evolui, porque tem que evoluir, é uma lei de Deus. E encarna para poder. Então nós precisamos compreender que exatamente essa capacidade que nós estamos falando aqui, desse combate, é o bom combate que Paulo nos falou. Mas não é o combate com o outro, é o combate conosco mesmo. É o combate das nossas mazelas morais. É olhar para o nosso orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, violência, arrogância. Falar, opa, eu preciso trabalhar isso, porque senão eu não vou me libertar desse peso e não vou conseguir avançar. Mas a gente está olhando para a gente. A gente tem uma dificuldade tão grande de olhar para nós. Não é assim? Então, eu sei que o que eu estou falando é desagradável, porque traz responsabilidade para nós. A gente gostaria que as coisas se resolvessem de uma forma mais fácil. Então, ela é desagradável para nós. E a gente sabe que a doutrina espírita só tem validade se ela realmente nos ajudar no nosso dia a dia. E aí, eu trouxe uma outra lição para a gente refletir sobre a questão da coragem. Essa outra lição também está no livro Coragem e também é de Emmanuel. E essa lição é a lição de número 10. E ela se intitula Nossa Casa. O que Emmanuel nos fala nessa lição? A nossa mente é a verdadeira casa onde nós moramos. A sua casa verdadeira não é aquela que tem um código de endereço postal, não. A sua verdadeira casa, segundo Emmanuel, é a sua mente. O que ele fala para nós? Você está passando um grande problema, um grande sofrimento. O que Emmanuel está falando para nós? O desespero que você sente está dentro de você, não fora. Você está passando por um grande desânimo. Você não vai tropeçar fora de você no desânimo. Ele está dentro de você. Assim, é a ansiedade, é a tristeza, é a culpa, todos esses processos. O que Emmanuel está falando?
como que nós aumentamos o sofrimento que às vezes nós vivemos. De novo, vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com a fé raciocinada do Espiritismo, para a gente entender o que é Emmanuel está falando. Na psicanálise, existe um cenário que a gente chama de antecipação catastrófica. Nossa, que nome horroroso, né? Mas o que é antecipação catastrófica? A gente antecipa uma catástrofe, sem que ela exista. Eu vou contar uma historinha para a gente ver se a gente faz isso ou não. Aí você avalia ali o seu jeito de viver, se isso acontece ou não com você na sua vida. O sujeito está no carro dele, dirigindo uma estrada vazia, de repente, ele para o carro, vai lá, vê o pneu furado, e vai pertinente trocar o pneu. Na hora que ele vai ver, qual é o problema? O pneu furado? Não. Ele não tinha chave de roda para trocar o pneu. Ele falou, não. Como é que eu vou fazer? Tudo bem. Olha para a estrada, não passa nenhum carro. Ninguém. Aí ele olha para o lado assim, tem uma casinha muito simples, ao lado assim, e nessa casinha tem uma garagem, no carro, na garagem tem um carro igualzinho que ele estava. Ele falou, já sei, eu vou lá, peço a chave de roda emprestada, vem cá, troco meu pneu, vou lá, devolvo e está resolvido. E assim ele se pôs a caminho da casa. E conforme ele foi andando, a mente dele começou a trabalhar. Contra ele. Ele começou a pensar assim, nossa, uma casinha dessa, tão isolada, num lugar tão feio desse, quem mora aí deve ser uma pessoa difícil demais. Deve ser uma pessoa que não gosta de visita. Ele não vai gostar de eu pedir a chave de roda para ele. Ah, eu acho que ele vai ser grosso comigo. E conforme ele ia caminhando, cada vez mais a mente dele ia acrescentando esses processos em que ele seria mal recebido. E aí ele começou a pensar, ele vai falar que eu sou irresponsável, como é que eu viajo sem uma chave? E aí ele vai ser grosseiro comigo, e aí nós vamos discutir, e assim, a hora que ele chegou na porta, a mente dele já estava turva de tanta raiva que ele já estava. Bate na porta. O dono da casa abre a porta. Antes do dono da casa a falar alguma coisa, ele vira para o dono da casa e fala, eu não quero sua chave de roda. Fique com ela e faça o que você quiser com ela. Vira as costas e vai embora bravo. O dono da casa olha aqui e fala assim, o que eu fiz de errado? Você se identifica? Quantas vezes nós vamos viver uma coisa e a gente vai alimentando a nossa mesa, a nossa mente, a gente antecipa uma catástrofe que na realidade ela nunca existiu. Quanto sofrimento nós trazemos para a nossa vida, na nossa rotina, porque nós vamos construindo esses patamares. Percebe como a sua casa é a sua mente? Detalhe, você pode estar encarnado ou desencarnado, está funcionando do mesmo jeito. Eu estou falando mente, não estou falando cérebro. O cérebro vai virar pó. A mente não. Ela acompanha o espírito mortal. Como é que você está trabalhando a sua mente? Para que você possa realmente olhar para a sua mente e ver quem você é, você tem que ter coragem de olhar para você. Porque se esse indivíduo olhasse para ele ia ver que quem criou aquele sofrimento para ele foi ele mesmo. Para você e olhe quanto sofrimento você cria para você. É incrível como que nós temos essa capacidade. E se a gente não tiver coragem de olhar para nós, aí a gente sofre. A gente sofre. Então, a nossa imaginação molda a nossa casa mental. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas ricas, bonitas, poderosas, vivendo infernos. E outros indivíduos com grandes e profundas dificuldades, tranquilos. Eu posso testar para vocês. Eventualmente a gente faz visitas no Hospital do Câncer, tanto na área adulta quanto na área infantil. Não são muitos, mas tem alguns vivendo um patamar patológico terrível. Numa paz, numa tranquilidade, num equilíbrio. Percebe? E nós, muitas vezes, coroados de várias facilidades, várias oportunidades, várias estruturas, desesperando.
arrancando o cabelo, não é o meu caso, né? Arrancando o cabelo. Então, desespero. Então, a gente vai percebendo como que a gente precisa olhar para a gente. E para a gente olhar para a gente, temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Então, boa parte das dificuldades, expiações e provas que a gente passa, não está na nossa mente e não no problema em si. Porque a gente tem a capacidade de fazer o problema muito mal. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos cada vez mais compreender que quando nós estamos vivendo expiações e provas, o nosso grande aprendizado está nas provas. Por quê? Porque são nas provas que nós precisamos nos qualificar. Raciocina comigo. Um professor de matemática faz uma prova difícil de matemática e dá para você resolver. Você vai ter grande dificuldade. Mas eu te pergunto, qual a dificuldade desse mesmo professor de resolver a prova? Nenhuma. Por quê? Porque ele já se qualificou para aquele conhecimento que a prova exige. Então, o sofrimento que você vive, a limitação que você vive, o desafio que você vive, é para que você possa aprender algo moral em relação àquilo. Porque a hora que você aprender, às vezes a ter fé, às vezes a ter força, às vezes a ter esperança, às vezes a perdoar, às vezes a resignar, às vezes ser indulgente, às vezes benevolente, às vezes pacificar, você deixa de ter problema. O que eu tenho que aprender com o que eu estou sofrendo? Mas para a gente fazer essa pergunta, a gente precisa ter coragem. Porque a gente olha para nós e nos achamos vítimas. Nos achamos injustiçados diante daquilo que nós estamos vivendo. E aí, meus queridos, mais do que nunca, nós precisamos ter coragem do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos em plena transição planetária. A nossa batata está assando. E se nós não tivermos coragem de olhar para o mundo com o caos que ele está, mas com equilíbrio, com harmonia, com fé, a gente se desestrutura. Se antigamente as violetas estavam nas janelas, o que está na janela hoje é guerra, é fome, é agressão, é violência, é maldade. E está tudo certo. Não tem nada fora do lugar. A espiritualidade deixa isso muito claro para nós. Por quê? É exatamente diante desse desafio que nós vamos testar se estamos realmente aprendendo e aplicando as lições que Jesus nos deixou. Como é que nós desenvolvemos a nossa capacidade de perdoar? Quando nós somos agredidos, humilhados, ultrajados. Aí eu preciso perdoar. Aí eu coloco em prática a minha missão. Como é que eu vou aprender a ter paciência quando eu entro no trânsito, quando eu tenho um chefe complicado, quando eu vivo situações realmente difíceis que exigem de mim paciência? Então, se a gente não tiver a coragem de olhar para o mundo que nós estamos vivendo, queiramos ou não, gostemos ou não, é uma realidade. E trazer para nós a capacidade de falar assim, peraí, tudo que eu aprendi com Jesus, tudo que a doutrina espírita nos deu de base, tem que servir para que nesse momento, apesar do caos mundial que existe, eu viva o meu mundo em paz. Porque é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender o mundo em que nós efetivamente atuamos. Essa semana, no começo da semana, eu estive numa casa espírita, o indivíduo chegou e falou, nossa, pelo amor de Deus, a guerra no Irã, aqui lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, não sei o que, tudo mais. E, Luiz, o que eu faço com ele? Ora, mas Luiz, não é pouco? Eu falei, então, vira o presidente dos Estados Unidos. Você pode? Não. E esse é o problema. Se você olhar para o mundo que você vive, o mundo que você está inserido, com as pessoas que você pode lidar, com as coisas que você pode resolver, esse é o mundo que você tem que atuar. E não aquele que você está simplesmente inacessível para você. Mas a gente só pensa naquilo que a gente não pode fazer. Por quê? Porque quando a gente pode fazer, a gente não quer fazer. E por que a gente não quer fazer? Porque vai exigir de nós mudança moral.
E aí a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Então, meus queridos irmãos, a lição da noite, ela realmente nos pede coragem para esse momento que nós estamos vivendo. Mas a grande coragem que Emmanuel nos conta nesse livro é a capacidade que nós temos de olhar para nós mesmos. Olhe para você. Luiz, estou passando um sofrimento profundo. Olhe para você. Luiz, eu preciso de uma solução para esse problema. Olhe para você. Quando você olha para você, você inverte a situação. Você deixa de precisar da chave de roda que você precisa, que você acha que o outro não quer te arrumar, e você vai investir em você mesmo. Porque você vai desenvolver a sua fé, a sua força, a sua esperança, a sua capacidade de ter cada vez mais a alegria de enfrentar mais do que isso, vencer os seus problemas. Não nos falta nada, meus queridos. Somos extremamente privilegiados diante das adversidades do mundo. Cabe a cada um, então, buscar a sua maturidade emocional e trazer para dentro do seu coração a sua paz interior. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Que Jesus, o Rio de Barçanu, espiritualidade superior, possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado.